Binance irá remover 14 moedas da sua plataforma. Só que nós temos um problema aqui, pessoal, que eu quero estar batendo um papo com vocês. Da forma como a Binance fazia antes, ela via volume, via se o projeto era bom ou se o projeto era ruim, excluía e o negócio caía 40%. Então, por exemplo, aqui, ó, um anúncio da Binance removendo alguns projetos em 2024. Binance anuncia a remoção de 6 criptomoedas e veja a lista. Aqui fala, né, BTG, BTS e a Monero. E a partir do momento que a Binance faz isso, as moedas elas corrigem 40%. Só que agora isso está sendo feito de uma forma em relação à votação. Então hoje, se você tiver uma conta na Binance, você pode chegar lá e votar numa moeda que você não acha interessante. Então isso, para quem tem projetos pequenos, com market cap pequeno, ou até meme coins que foram listadas na Binance, ou até na própria Bybit, fica esperto, porque agora isso você vai também que monitorar. Porque, por exemplo, Bitcoin não vai entrar na lista, Ethereum não vai entrar na lista, BNB, Solana, Link. Agora, esses projetos pequenos, você precisa ficar esperto. E não só isso também, eu quero comentar com vocês aqui as 14 moedas, mas eu vou passar algumas dicas para vocês identificarem quais são os problemas em relação a isso quando você está meio perdido. Vê o projeto caindo 20, 30, 40, 50%, não sabe fazer a pesquisa. Então aqui eu vou mostrar a vocês, tá? Mas vamos lá para a notícia a princípio. Então, Binance removerá 14 criptomoedas e alerta usuários sobre os prazos. Olha que interessante isso aqui. E eu acho que é interessante e não muito bom. A decisão da Binance reforça a crescente tendência de autorregulamentação e a alimentação de projetos considerados fracos ou de baixo compromisso, ao mesmo tempo em que levanta alertas para os investidores que mantêm um portfólio diversificado com ativos menos consolidados. Novamente, é aquilo que eu acabei de falar com vocês. Projetos com fundamentos, projetos que já estão rodando há mais de 3, 4, 5 anos, que eu acho que ainda vai funcionar, vai prestar para daqui 4, 5 anos, eu acho que não vai cair nessa lista. Mas agora, projetos pequenos, menos consolidados, projetos novos que às vezes a Binance lista por causa do hype, está em risco de entrar agora nesse blacklist aqui. Bom, continuando. A Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo em volume de negociação, revelou nesta terça-feira que irá remover 14 tokens da plataforma, encerrando gradualmente os seus serviços relacionados aos ativos nos próximos dias. Tais remoções ocorrem após a conclusão da primeira fase do processo chamado Voto to Delist, no qual investidores participam da votação sobre quais criptomoedas deveriam ser deslistadas, com base em critérios técnicos comportamentais. Entre os tokens que deixarão a corretora serão esses aqui, ó: Badger, Balancer, Beta, Green, Cortex, Elf, Firo, Kava, Nulls, Props, Status, Troy, Uniled e Vedit. Então, assim, agora, pessoal, na atual situação que a gente está no mercado, uma informação que sai em relação a isso derruba o projeto. Mister, então você quer me dizer que se eu tenho um projeto novo, se eu tenho um projeto que foi listado há alguns dias e sai uma informação dessa, você acha interessante vender? Sim, eu acho interessante vender. E não só na Binance, porque, por exemplo, a Troy, ela tá aqui, ó. Então a Troy, ela tá aqui me mostrando que vai ser deslistada da Binance. Mas eu entro aqui agora na Bybit. Cadê a Bybit? Eu entro aqui agora na Bybit, ó. Eu vou mudar de moeda, vou colocar essa Buzz aqui, ó. Essa Buzz aconteceu algum problema no projeto. Tá corrigindo agora 61%. E foi mais ou menos a partir do dia 8, mais ou menos a partir do dia 8, meio-dia e 30. Só que olha agora a Troy aqui, ó. Olha que interessante, quando eu pesquiso a Troy do perpétuo aqui da Bybit. Tá subindo 2,41. Olha lá. O contrato Troy será removido no dia 14 do 4. Então até a Bybit, ela está entrando nessa estratégia também de deslistar esses projetos. Então não quer dizer que simplesmente a Binance tirou que as outras corretoras vão manter. E a Bybit a gente sabe que é a segunda maior em volume. Então Binance deslistando e Bybit deslistando, vocês precisam ficar espertos. Mister, como é que eu acompanho isso? Eu não tenho mais conta na Binance. Então, infelizmente, eu não consigo acompanhar. Agora, você que tem projetos novos, precisa ficar ciente em relação a isso, tá? Mas vamos lá. Mister, como que você ficou sabendo em relação desses projetos corrigindo forte? Porque aqui, na Bybit,
todo dia pela manhã eu entro e olho e vejo os projetos que estão subindo, os projetos que estão caindo. Mas em relação a essa notícia, eu vi a PROS corrigindo forte ontem. E quando eu dei uma olhada na PROS, porque para eu fazer trade eu vejo as moedas que estão subindo e vejo as moedas que estão caindo. Então eu dei uma olhada na PROS e falei assim, caramba, por que tá caindo forte desse jeito, né? Complicado, PROS. O que aconteceu contigo? É só um projeto que tá dando problema? Ou teve mais projetos que deram problema? Daí como que você deve fazer aí do outro lado para pesquisar se caso um projeto ou mais deu algum problema? É simples. Entra no X aqui, ó, você vem e coloca o cifrão do dólar e coloca o nome da moeda. Então, ó, PROS. No caso, aquele dia que foi ontem, eu fiz dessa forma, fiz uma pesquisa aqui e automaticamente me apareceu aqui a galera falando que a Binance iria deslistar. Só que isso tem que ser no mesmo dia. Então, por exemplo, aqui, ó, eu acho que essa notícia, ó, aqui, ó, dia 16, 14 coins serão deslistadas, removidas da Binance. Então, aqui eu já consegui identificar essas deslistagens dessas moedas. Mas pode ser que não seja uma deslistagem. Pode ser que seja ali, aconteceu alguma coisa no projeto. Então, quando eu vejo um projeto corrigindo acima de 40%, acima de 50%, é sinal que deu algum problema. Daí eu pego, entro aqui e dou uma olhada. Que nem, por exemplo, teve um outro problema esses dias em relação utilizando Binance e Intermulti. Olha aqui essa informação relevante que saiu. Então, eu dei uma pesquisada, estava analisando o mercado pela manhã, daí dentro da Bybit, eu vim aqui, ó, e eu vi a ACT corrigindo forte. Falei, caramba, o que está acontecendo com esse projeto? Né? Aconteceu alguma coisa errada, sei lá, teve algum problema, etc, etc. Agora, olha aqui no gráfico diário. Olha o que aconteceu com esse projeto no gráfico diário. Ó, a Mister não foi deslistada, mas corrigiu forte. Daí o que eu fiz? Eu dei uma pesquisada e depois saiu a notícia na Bcrypto. Venda da Intermulti derruba a CT e outras memecoins. Binance supostamente envolvida. Então aqui, ó, vem falando que qual foi o problema que aconteceu, tá bom? Então, a partir do momento que você vê um projeto ou uma moeda caindo de 20 a 30% e o mercado ele não está tendo essa correção, é sinal que esse projeto ele teve algum problema. Então fiquem espertos, pessoal. Vocês que têm projetos novos, vocês que têm meme coins listados em corretoras grandes, se por acaso caiu de 20 a 30% e na média o mercado não está corrigindo dessa forma, fica ligado porque pode ser a Binance, pode ser a Bybit ou pode ser algum projeto ali que teve algum probleminha que corrigiu forte, que nem por exemplo agora a Buzz está corrigindo 60%. Não sei qual é o motivo. Vou sentar aqui, vou ver o processo, vou ver o que está acontecendo para ver se esse projeto realmente morreu ou se foi alguma falha, porque às vezes acontece de alguma falha, ou sair algum tweet ali, o projeto voltar, mas na maioria das vezes o projeto ele não volta. Então tomem muito cuidado, tá bom? Fiquem espertos, fiquem ligeiros, o mercado ele não tá fácil. Então peguem projetos com fundamentos, peguem projetos que resolvem algum problema. Agora abaixo disso, projetos pequenos, que não tem muita assimetria, que não tem muita divulgação, pode acontecer isso aqui para os próximos dias, para os próximos meses, porque hoje nós temos mais de 34 milhõezinhos de moedas, tá bom? É isso, não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative as notificações para vocês não perderem novidades. E o link dessas duas matérias eu vou deixar na descrição para vocês aqui e ver as moedinhas que foram deslistadas, ok?